É, hora do Mão A. Depois de ganhar o seu fim de conto de fadas, a princesa acabou se esquecendo de sua irmã, que continuou vivendo na casa de sua madrasta má. Sendo traída pelo príncipe e pela protagonista, ela decide usar sua habilidade única para criar tabloides de fofocas, espalhando perigosos rumores por todo o reino. Mas de repente, ela se vê presa em um chocante plano para derrubar o império. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é o fim desse conto de fadas, é um drama louco, e espero que aproveite. A história começa no Ducado de Camélia, onde mora uma dama bondosa e bela chamada Nélia. Apesar de uma infância difícil, graças ao falecimento precoce de sua mãe, Nélia continua a viver feliz com sua meia-irmã mais nova. Mas sua alegria é perturbada com a chegada de sua madrasta, que nutre um ressentimento pelas irmãs. Com medo de que seu filho fosse ignorado por causa delas, a madrasta monta um plano para casar Nélia com um homem mais velho, exatamente 30 anos mais velho que ela. A madrasta acredita que essa é a melhor maneira de eliminar a filha desagradável da cena. Nélia, sem saber do perigo iminente, continua a viver pacificamente cada dia. Mas sua irmã mais nova entra às pressas, alarmada, pedindo a Nélia para fugir, porque a madrasta planeja casá-la com um velho. Nélia, aterrorizada por essa notícia, começa a fugir. Infelizmente, em seu medo, ela se perde na floresta. Nélia, encontrando uma fera assustadora, é tomada pela ansiedade, pensando na possibilidade de ser devorada por animais selvagens, se reunindo com sua falecida mãe dessa maneira. Nesse momento de aflição, quase como se guiado pelo destino, um príncipe de um país vizinho passa pela floresta. Ao perceber Nélia, ele expressa preocupação, perguntando se ela está machucada, e garantindo que tudo ficará bem agora que ele apareceu. O príncipe, com um tom reconfortante, pergunta se ela está com medo dele. Nélia, com uma mistura de alívio e gratidão, explica que estava apenas confusa e perdeu o caminho. À medida que se aproximam um do outro, uma centelha de paixão se acende entre eles, marcando o início de um belo romance. A história então se desenrola, enquanto bênçãos são derramadas sobre o príncipe e sua consorte, que em um ato de bondade ou talvez guiados pelo destino, leva Nélia para sua casa e se casa com ela. Nélia, não mais com uma coroa de tristeza, agora usa uma coroa tão radiante quanto uma estrela, e banhada na felicidade de seu amado príncipe. Mas no meio da celebração, surge uma pergunta: o que aconteceu com a meia-irmã de Nélia? Então, passamos a ver tudo por outro ângulo. A irmã mais nova de Nélia, chamada Lina, descobre uma carta de Nélia. Na sincera mensagem, Nélia expressa sua profunda gratidão a Lina por ser a catalisadora de sua fuga das garras de sua madrasta má. A carta fala como a intervenção da irmã levou ao fatídico encontro de Nélia com sua alma gêmea, trazendo uma resolução feliz. Apesar dessa vitória, a história toma um rumo inesperado, e descobrimos que enquanto Nélia salvou sua irmã da madrasta malévola, a jovem irmã ainda permanece presa na opressiva casa. Agora, uma garota se pergunta se deve se contentar com aquela história, pensando apenas no final feliz da protagonista, enquanto ignora o destino não resolvido de sua esquecida meia-irmã. A garota se pergunta se não tem mais na história para ser contado, quando então descobrimos sua identidade como sendo a irmã mais nova daquele conto. Ela se chama Lina Camélia, a meia-irmã da heroína Nélia, e a melancólica segunda filha do Ducado de Camélia. Acontece que há apenas um ano, ela era uma funcionária comum, em um mundo sem magia ou princesas. Mas de repente, um acontecimento misterioso a transportou para o papel de meia-irmã de Nélia, no conto de fadas de La Camélia. Confusa com toda essa transformação, Lina pensa sobre seu papel como personagem secundária, ao invés de protagonista principal. Ela pensa sobre as histórias nos contos de fadas normais, perguntando que por ser uma personagem secundária, talvez Nélia nunca volte por ela depois de seu casamento. Lina pensa na sua identidade, afirmando que mesmo depois do casamento de sua irmã, ela continua sendo Lina Camélia. Ela luta para aceitar o destino de sua própria história, longe da de Nélia, pensando na possibilidade de se casar com um príncipe de outro país, com outro suposto final feliz de conto de fadas. Mas sendo uma figurante, Lina não sabe se sua história realmente terminou e esse era seu destino, ou não. O medo de uma existência interminável depois do casamento e de ter filhos, parece pesado para ela, levantando a pergunta se essa vida é um ciclo interminável. Mas Lina decide que mesmo se for o caso, ela vai se recusar a aceitar. 4 anos depois, 3 senhoras se sentam juntas, conversando enquanto tomam chá. Uma delas fala ter ouvido algo de sua criada, despertando a curiosidade da segunda dama, enquanto assume que é verdade, já que aconteceu naquele lugar. Enquanto isso, uma carruagem chega e um jovem homem desce. Ele comenta como a carruagem é barulhenta, provocando um pedido de desculpas do servo. Ele também pede ao servo para se desculpar com as senhoras que foram interrompidas por sua chegada. Enquanto pensa em como está controlando bem sua imagem pública, uma das damas pergunta à outra se é dele de quem estavam discutindo.
Ao mesmo tempo, um servo corre em direção a Ion, visivelmente angustiado. Ion percebe e se pergunta sobre aquela atmosfera incomum. O servo se aproxima urgentemente, informando que ele recebeu uma carta de Jeremy. Surpreso e curioso, o homem olha para a carta enquanto o servo decide partir apressado. Ion, aproveitando a oportunidade para mudar o clima, anuncia empolgado que sua noiva, do Marquesato de Kellen, lhe enviou uma carta. Ion abre a carta com uma boa expectativa, esperando um poema de amor. Mas para seu choque, a carta revela uma mensagem de término de seu relacionamento, deixando Ion confuso e surpreso. Em uma reação rápida, ele rapidamente guarda a carta no bolso do casaco, fingindo que precisava sair. De repente ele fala que lembrou de algo urgente em casa, e pede ao servo para dirigir a carruagem rapidamente. O servo obedece, e ao testemunhar isso, as três senhoras parecem surpresas. Uma delas fala que ele é mesmo Ion Seri, enquanto outra sugere que a carta que ele tirou poderia ser uma carta de término. As senhoras então se perguntam sobre quem se casaria com ele agora, fazendo uma delas mencionar uma pessoa. A terceira senhora traz à tona uma referência a um programa, The Handmaid's Chat, perguntando se as outras não estão familiarizadas com ele. A história se desdobra com uma revelação sobre um homem bonito, Sr. A, e seu comportamento travesso. Apesar de seu comportamento de cavalheiro e boa aparência, que o tornaram popular entre os círculos sociais, ele também é um homem mimado e com moral questionável. O Sr. A também ultrapassa os limites com as criadas, e também se envolve em um caso com a melhor amiga de sua amante, agindo de um jeito completamente imprudente. O alvo atual desse indivíduo audacioso é a senhorita B, uma mulher de prestígio. Apesar da família da senhorita B não saber, eles estão atualmente buscando um casamento. Mas será que os escandalosos casos do Sr. A terminarão seu casamento com a senhorita B? Do outro lado, vemos que Lina está sozinha, sugerindo terminar seu artigo por aí. De repente, sua criada Apol lhe surpreende com notícias sobre o jovem mestre Ion Seri e a senhorita Jeremy Kellen. Empolgada, Apol revela que a senhora Jeremy rompeu com sucesso seu casamento com ele. Lina fica surpresa e questiona se é verdade. Acontece que já se passaram 4 anos desde que a jovem de 18 anos, Lina Camélia, abandonou seu final, aparentemente sem esperança. Vivendo em um quarto humilde parecido ao de uma criada, ela continua como a segunda filha da família Camélia. Agora, Apol continua conversando com ela, expressando quão maravilhoso teria sido testemunhar a cena pessoalmente. A criada atribui essa reviravolta ao jornal de fofocas que ela criou, chamado The Handmaid's Chat. Mas Lina minimiza seu papel, afirmando que ela apenas escreveu uma história que já circulava. No entanto, Apol insiste que a criação de Lina causou uma sensação nos círculos sociais. Lina admite ter ganhado algum dinheiro com a empreitada, e comenta sobre o sujeito em questão, que esteve envolvido em ambos os lados da situação. Ela reconhece que graças a The Handmaid's Chat, a senhorita B, ou melhor, Jeremy, evitaram casar com o homem sem saber de seu comportamento. Apol elogia Lina, enfatizando sua habilidade de discernir os rumores reais, uma habilidade reservada apenas para indivíduos inteligentes. Mas Lina comenta que não, ao mesmo tempo que pensa sobre si mesma. Na verdade, há um aspecto único nela, seus olhos. Lina possui uma habilidade especial, o olho branco, que lhe permite ver a verdade. No entanto, Apol permanece inconsciente da existência de seu domingo. Essa habilidade é uma bênção exclusiva da linhagem direta da família Camélia. O olho branco, um dom transmitido a uma pessoa de cada geração, desempenhou um papel crucial na vida de Lina. Nascida como filha ilegítima de uma criada, Lina se tornou a segunda filha do duque, tudo graças a essa habilidade extraordinária. Ela lembra o momento em que um homem declarou: "Você vai ser uma dama de Camélia a partir de hoje", reconhecendo que Lina é a atual detentora do olho branco nessa geração. Assim, Lina fez um uso surpreendente de seu dom único, escrever tabloides. No meio disso, um servo entra na sala anunciando para a senhora Lina que o Duque Camélia está chamando. Lina, enquanto se dirige ao quarto do Duque de Camélia, pensa frustrada no porquê o velho está lhe convocando dessa vez, imaginando que será outro episódio dele despejando sua raiva. Dentro do quarto do Duque, Lina se apresenta e pergunta se ele a chamou, e o Duque apenas reconhece sua presença. Em seus pensamentos, Lina observa que embora ela seja sua filha, ele nunca lhe olha. Ela entende que o Duque Camélia nutre um ressentimento contra ela, já que sua entrada na história resultou no desaparecimento de sua própria habilidade, com o olho branco sendo assumido por Lina. Ela é criança nascida como filha de uma criada e sendo responsável por lhe tirar sua habilidade, então Lina imagina a quantidade de raiva que ele guarda dentro de si. O Duque Camélia convoca Lina, falando que tem algo a dizer. Lina se prepara internamente para suportar a conversa, e para sua surpresa, o Duque Camélia revela a bombástica notícia de que ela deve se casar com Edgar Ballon quando completar 19 anos. Chocada e perplexa, Lina questiona as intenções de seu pai, completamente frustrada.
Lina menciona Edgar Ballon como sobrinho de sua mãe, fazendo o Duque perguntar se isso importa. Lina reage com surpresa, e quando o Duque questiona sua expressão, ela diz desgostar veementemente de Edgar. Lina implora ao pai para reconsiderar, apontando os defeitos de Edgar como um viciado em jogos envolvido em atividades ilegais. Em resposta, o Duque Camélia apenas pergunta, e daí? Mas Lina continua, mencionando um rumor perturbador de Edgar, que supostamente bate nas criadas nos dias em que perde dinheiro com as apostas. Frustrada, ela confronta o pai, expressando toda a sua preocupação com o caráter de Edgar. Mas o Duque Camélia ignora essas preocupações, insistindo que não importa como Edgar seja. Ele ordena de forma direta a Lina a se casar com Edgar e ter um bebê, enfatizando a necessidade de um sucessor para herdar o olho branco. Frustrada e chocada, Lina questiona a ideia de ter um bebê com Edgar. O Duque Camélia afirma que é necessário para ela cumprir esse dever como uma mulher de Camélia, herdeira do olho branco. A habilidade não está mais lhe favorecendo, então Lina não tem escolha a não ser aceitar a proposta de casamento, graças ao seu dever como dama de Camélia. Assim, Lina se retira para seu quarto frustrada. Apo expressa preocupação, mas Lina, irritada e sobrecarregada, pede apenas por um tempo sozinha. Em seus pensamentos, ela pensa na pressão para se casar e ter um filho, expressando não se conformar com as expectativas sociais. Ela pensa nas palavras do Duque Camélia, que a pede para ter um filho com o olho branco em troca de uma vida de luxo. Lina fica indignada por ser tratada como uma mercadoria, e está mais triste que nunca por estar em um conto de fadas. Ela se recusa fortemente a sucumbir às expectativas sociais, e determinada a viver uma vida única e autêntica, ela fala que não se conformará com o destino imposto, e desafia a ideia de seguir uma narrativa pré-determinada em sua única vida. No meio da frustração de Lina, Apo se aproxima, expressando preocupação com o humor dela. Ainda irritada e decepcionada, Lina desabafa sua irritação por ser tratada como uma mercadoria, declarando que irá desafiar seu pai. Determinada, Lina instrui Apo a reunir informações sobre a casa de jogos do barão. Apo parece surpresa, e pergunta se era mesmo Edgar Ballon, o que Lina revela que sim, já que era ele a pessoa que seu pai quer que ela se case. Apo fica preocupada com o envolvimento dela em casas de jogos ilegais, mas Lina menciona que não era só isso, pois também há rumores de que ele está associado ao tráfico humano e poções ilegais. Então, ela planeja usar essas informações como uma desculpa para resistir ao casamento forçado. Apo expressa preocupação em entrar em um lugar tão perigoso, especialmente sem recursos como dinheiro. Mas Lina diminui Edgar Ballon, afirmando como a alta classe não se importa com ele, já que tanto sua riqueza quanto sua aparência são bem medíocres. Quando Apo menciona o rumor dos maus tratos de Edgar com as criadas, Lina também reconhece essa tristeza, mas destaca que a classe nobre geralmente ignora tais atos, o que seria diferente se ele intimidasse um nobre. Lina sugere que uma abordagem poderosa é necessária, e propõe usar o julgamento da lei, aproveitando os direitos civis para abordar as ações de Edgar. A protagonista revela que Edgar Ballon é um frequentador regular de casas de jogos ilegais, o que poderia ser explorado como uma desculpa para impedir o casamento deles, já que a família real desaprova esses estabelecimentos. Ela considera um motivo perfeito, e espera que todos os envolvidos, incluindo Edgar, enfrentem consequências. Mas ela também reconhece a dificuldade de executar esse plano, e busca a ajuda de Apo, expressando a necessidade de informações para evitar se casar com o homem. Apo, mostrando entusiasmo e determinação, garante que Lina não se casará com ele, dizendo que apesar de não serem da mesma linhagem ela ainda é sua senhora. Então, ela se compromete a arriscar sua vida para ajudar Lina e parte rapidamente, deixando Lina falando como não precisava que Apo assumisse riscos demais. Depois disso, Lina se senta em seu quarto, pensando na sua história para os jornais. Frustrada, ela exclama que ninguém estará interessado naquilo, entendendo que precisa de algo mais empolgante. Ela se pergunta por que há tantos rabiscos no papel, se perguntando se é porque ela não aderiu aos 3 princípios da escrita. Primeiro, não mencionar os nomes reais dos personagens. Segundo, evitar prejudicar personagens bons. E terceiro, garantir que o conteúdo seja divertido e interessante. Ela considera o terceiro princípio o mais difícil de se seguir. Enquanto isso, um pássaro fofo visita Lina, e ela o chama de Gel. Mas o pássaro insiste em ser chamado pelo seu nome mais legal, Zizearlan. Acontece que Zizearlan é um amigo de infância de Lina, um mago da torre mágica que frequentemente lhe visita em forma animal. Brincando, Lina sugere que Gel combina melhor com um pássaro, mas não gostando disso, Ziz ameaça não dar algo a Lina, lhe apresentando um livro. Lina, sarcasticamente elogia a grandeza de Zizearlan, o chamando de maior gênio não visto em séculos. Ziz, apreciando o elogio, incentiva Lina a elogiá-lo ainda mais. O caderno dado por Ziz pode parecer um caderno comum por fora, mas na verdade é um caderno mágico capaz de fazer gravações. Animada,
Ela expressa seu amor pelos aspectos mágicos desse mundo, onde todas as evidências podem ser coletadas. Ziz Arlan, se sentindo um pouco desconfortável, pergunta sobre a legalidade de suas ações, e se pergunta por que Lina lhe pediu isso. Desprezando sua preocupação, Lina menciona que está tudo bem, enquanto casualmente pergunta se ele sabe sobre as casas de jogos ilegais do Barão Edgar, comentando sua intenção de reunir informações para seu plano. O pássaro revela seu conhecimento sobre o Barão, conectando as poções mágicas ilegais vendidas na casa de jogos. Lina fica surpresa, e pergunta como ele ficou sabendo disso. Ziz, sendo um mago da Torre Mágica, explica que as poções vendidas pelo Barão Barel são na verdade poções de amor fracassadas da própria Torre Mágica, mas reembaladas e apresentadas como um elixir mágico potente. Lina fica chocada com esta revelação, e questiona sobre os efeitos da poção, o que Ziz admite não ter certeza, mas sugere que pode ser bastante eficaz, possivelmente funcionando como um afrodisíaco. Essa informação deixa Lina em um estado de surpresa e descrença, mas o pássaro continua, mencionando que o rumor sobre as poções do barão causou um frenesi, e até mesmo idosos ficaram ansiosos para experimentá-las. Lina continua sem acreditar, perguntando quem precisava dessas poções. Ziz tenta lembrar de nomes, e menciona o Conde G e seu envolvimento. Lina fica surpresa, e o pássaro revela como há rumores sobre o Conde flertando com jovens criadas, potencialmente influenciado pela poção. Lina conecta os pontos, e quando percebe as implicações, solta uma risada perturbadora. Ziz fica confuso com a reação de Lina, observando ela começar a escrever algo em sua mesa. O título de sua história é Desejo e Instinto, o alvoroço causado pelos acontecimentos XXX. Então, ela narra que na casa de jogos do Sr. B, a aposta mais alta nos últimos tempos é uma poção mágica misteriosa. Essa poção, roubada da Torre Mágica, é tida como um afrodisíaco. Lina continua, descrevendo um personagem principal. Um velho aristocrata, que supostamente tem investido toda a sua riqueza na aquisição dessa poção ao longo de 3 meses e 10 dias. A poção levou a uma atmosfera repulsiva entre as criadas que trabalham em sua casa, refletindo o impacto do elixir misterioso naqueles em sua teia. Vemos criadas fofocam ansiosamente sobre a chegada iminente de alguém. Uma delas então menciona as últimas histórias de Handmaid Chat, especulando que o Conde G era o personagem principal. Uma senhora vestida de rosa concorda, citando a idade do Conde G. Então, um homem com um bigode longo critica o escândalo como uma desgraça para a classe nobre. Outro homem, provavelmente um príncipe, questiona a autoria dos contos escandalosos. Um deles tenta defender a situação, a chamando de um rumor incerto. Curioso, o príncipe expressa seu desejo de conhecer o autor, o que surpreendentemente, o homem concorda. O príncipe, se apresentando como Lucas Les, declara querer investigar o assunto mais a fundo. A vida de Lucas Les é marcada pela desgraça, que pode ser muito bem descrita em uma palavra: tragédia. Apesar de nascer como o primeiro príncipe do Império Lestos, um futuro promissor parecia inevitável. Mas a tragédia aconteceu quando sua mãe, a Imperatriz, faleceu logo depois de seu nascimento. A alegria do abraço de uma mãe lhe escapou, e uma sequência de infortúnios continuou aos 4 anos de idade, quando ele misteriosamente desapareceu durante uma expedição de caça. Apesar do imperador mobilizar todos os recursos para uma busca extensa, nem mesmo um único vestígio do jovem príncipe foi encontrado. Essa perda entristeceu profundamente Sua Majestade e todo o Império, que lamentavam o desaparecimento do príncipe herdeiro. O imperador e o povo enterraram a imagem do príncipe perdido em seus corações. Então, uma exclamação foi ouvida, e o duque, surpreso, declara o milagre do retorno de Lucas depois de 13 anos. Agora Lucas está na frente deles, um garoto de 17 anos, desafiando toda a crença de que ele estava morto. Aparentemente, uma mulher lhe encontrou, o acolhendo e lhe criando. O duque, comovido, expressa alívio e o abraça. De repente, Lucas, que se considerava um plebeu, se transforma na pessoa mais querida do Império. Mas a posição de príncipe herdeiro lhe escapou, já que agora pertence ao segundo príncipe Norton Les, nascido da próxima imperatriz. Então, vemos Norton, o irmão de Lucas, perguntando por que ele recusou seu convite. Lucas explica que os servos sugeriram que sua presença poderia ameaçar a posição de seu irmão. Mas Norton nega fortemente qualquer ameaça, expressando sua alegria por ter um irmão mais velho. Ele pede a Lucas para não evitá-lo, e pede que ele lhe fale sobre a vida dos plebeus, já que ele os entende melhor que ninguém. Essa revelação deixa Lucas ligeiramente surpreso. Depois disso, Lucas e Norton saem, saudados por espectadores entusiasmados, que expressam alegria ao verem o príncipe herdeiro. A multidão aplaude: "Viva Sua Alteza Norton e viva Sua Alteza Lucas!" Entre os admiradores, uma menina oferece flores a Norton, que as aceita graciosamente, expressando sua gratidão pelo gesto.
Nesse momento, Lucas, reconhecendo o potencial de seu irmão mais novo de ser um excelente príncipe herdeiro, passa a ter uma visão muito positiva de Norton. Mas essa percepção está prestes a ser desafiada, com Lucas ainda prestes a testemunhar a verdadeira natureza do segundo príncipe. Durante a noite, Norton instrui seu guarda para descartar suas roupas, mostrando uma repulsa com o cheiro de plebeu. O guarda concorda obedientemente, sem Norton perceber que Lucas estava escutando sua conversa escondido. Nesse momento, Lucas percebe que Norton tem enganado sobre vários assuntos. Norton se apropriou do crédito pelo trabalho árduo de seus assistentes, forneceu sementes infectadas à fronteira, e também arriscou imprudentemente a vida de soldados de origem plebeia, os enviando para fronteiras perigosas de propósito. O guarda então pergunta a Norton se Lucas voltará com eles na carruagem, o que Norton responde que não, sugerindo que Lucas precisa de mais tempo. Talvez ele queira saborear mais o cheiro dos plebeus ao qual se acostumou, com o príncipe expressando desprezo pelas ações de Lucas, não acreditando que eles compartilhavam o mesmo sangue. Lucas, que tem secretamente ouvido sua conversa, e entende melhor a perspectiva dos plebeus que a coroa, fica determinado, e silenciosamente sai para aprender mais. Mas antes, ele declara sua ambição de anular Norton e se tornar o príncipe herdeiro. Ele percebe que lidar com Norton requer um ataque à casa de jogos do barão, e agora, Lucas segura o The Handmaid's Chat em sua mão, se perguntando sobre a identidade de seu autor. Ele está animado, determinado a encontrar a pessoa por trás disso. Do outro lado, Lina aparece, chamando a atenção de Edgar Ballon, que brinca perguntando se ela veio porque sentiu sua falta. Desinteressada, Lina pensa em como foi Edgar quem veio, não ela. Edgar Ballon, se dirigindo a Lina, comenta como ela cresceu desde a última vez, sugerindo que ela poderia perder um pouco de peso. Lina fica irritada, pensando na ideia de matá-lo. Edgar, aparentemente indiferente aos sentimentos dela, menciona a importância do corpo dela para gerar seu filho, e insiste que ela cuide de si mesma. Lina afirma que pelo visto Edgar a entendeu mal, já que ela nunca concordou em se casar com ele. O homem, inabalável, aponta a expectativa do Duque Cameli pelo filho de Lina, e questiona sua desobediência a ele. Num acesso de raiva, Lina expressa sua frustração, destacando a falha do homem em entender a situação. Edgar parece confuso, e então questiona suas ações. Então, Lina afirma sua autoridade sobre o casamento, declarando que ela pode escolher outro marido, enquanto ele não pode. Edgar responde desafiadoramente, mas Lina o desafia. De repente, a madrasta de Lina intervém, gritando o nome dela. Surpresa, Lina descobre que a mulher está descontente com suas ações, e é repreendida, recebendo um tapa forte por seu comportamento. Depois de receber um tapa, Lina lembra de novo em como Edgar é primo de sua madrasta. Determinada, ela lembra a si mesma que deve anular o casamento a todo custo. Voltando para o seu quarto, ela observa a sua criada, que parece angustiada enquanto fala o nome de Pimple. Então, Lina pergunta sobre seu irmão, Pimple, que também é o responsável pela impressão de The Handmaid's Chat. Apo está chorando, e revela como Pimple foi sequestrado. Chocada, Lina pede pelos detalhes, quando contempla o conteúdo sinistro da carta deixada na casa vazia. Ao ler a carta, Lina descobre um pedido para se encontrar com a criada que gera inúmeros rumores assim que possível. Apo, ainda em lágrimas, expressa preocupação com o bem-estar de Pimple, mencionando que a vila inteira está procurando por ele, mas sem sucesso. Cheia de culpa, Lina percebe que o sequestro de Pimple está de alguma forma conectado ao The Handmaid's Chat. Distraída em seus pensamentos, Lina faz uma descoberta: existem letras no verso da mensagem misteriosa. Ao lendo a mensagem em voz alta, ela percebe que está escrito "Você deve ir sozinha", fazendo Lina se perguntar sobre o significado por trás da mensagem. Saber que o culpado quer um encontro a sós com ela, só levanta ainda mais questões sobre seus motivos. Apesar de saber dos potenciais desafios se ela for sozinha, Lina ainda expressa relutância em envolver outros nessa situação perigosa. Apo, bastante ansiosa, busca orientação sobre o que fazer a seguir. Considerando as opções limitadas, Lina resolve enfrentar a situação de frente. Em uma reviravolta surpreendente, ela pede a Paul para ajudá-la a trocar de roupa, mencionando a falta de alternativas, e sua decisão de confrontar a situação sozinha, determinada a não arrastar outros para esse assunto. Escolhendo suas roupas, Lina nota como a que ela queria usar está desgastada, enquanto outra foi danificada por um rato mais cedo. Diante de um dilema de guarda-roupa, ela pensa nas suas opções limitadas, notando a inadequação de suas roupas para o encontro. Se sentindo insegura sobre o que fazer, Lina pede ajuda a Paul. À noite, Lina tranquiliza a Paul dizendo que tem um plano, e pede que ela espere pacientemente por ela, apontando sua inteligência e capacidade de lidar com a situação, apesar das preocupações da criada. Lina, parecendo confiante em seu plano, enfrenta o desafio iminente. Ela pensa de novo na sua situação,
e reconhece que não deveria fazer isso sem um guarda, admitindo que não tem um plano concreto ainda. Apesar disso, ela avança, dizendo a si mesma que as coisas de alguma forma darão certo. Se lembrando do armazém perto de uma estação de trem, ela se convence de que seu status como dama da família Cameli lhe proporcionará alguma segurança. Ao chegar no local, Lina pergunta se alguém está lá. Então, Lucas aparece, se perguntando se ela é a pessoa que ele tem procurado ou apenas uma pobre garota saindo da escuridão. Lina confronta Lucas, perguntando sobre o paradeiro de Pimple, exigindo mandá-lo de volta. Mas Lucas ainda quer confirmar se Lina escreveu a carta. Lucas a questiona mostrando a carta, e Lina afirma que estava lá como ele pediu. Surpreso ao descobrir que a autora é uma garota, Lucas pergunta sobre seu negócio, o que Lina esclarece que escreveu o artigo de acordo com suas regras, sem fabricar mentiras ou prejudicar a vida de ninguém, e expressando arrependimento se isso feriu seu orgulho. Ao mesmo tempo, Lina questiona a moralidade de sequestrar alguém por algumas linhas de um artigo, considerando isso muito cruel. Lucas parece divertido, e ri enquanto menciona sarcasticamente como é irônico daquilo vir de alguém que escreve fofocas anonimamente. Ele então reconhece Lina como uma garota interessante, enquanto ela se preocupa com o perigo de revelar sua identidade. Alarmada, Lina diz a Lucas para não se aproximar dela. Mas Lucas expressa um interesse genuíno em seus artigos e propõe uma parceria comercial. Ele sugere investir em Lina, expandindo seu alcance para além das criadas, para o povo comum, e em troca, ele fornecerá informações exclusivas. Lina questiona o benefício desse acordo para ela, com Lucas enfatizando como isso lhe concederia acesso às informações que ele deseja. Posteriormente, Lina pensa na proposta de Lucas, suspeitando que ele possa querer explorar seus artigos para espalhar rumores próprios. Lucas, ciente da popularidade de The Handmaid's Chat, afirma que sua sugestão é brilhante, perguntando o motivo da hesitação de Lina. Ainda incerta da confiabilidade de Lucas, ela reconhece o interesse, mas expressa dúvidas em acreditar nele completamente. Lina menciona uma falta de confiança em Lucas, que parece surpreso. Ela sugere entregar Pimple antes de tomar mais decisões, enfatizando a necessidade de garantir sua segurança. Lina sabe que não pode dizer que está confusa, já que negociações são disputas psicológicas. Lucas reconhece a singularidade de uma garota vindo salvar alguém, achando tudo muito interessante. Lina fala que qualquer dano a Pimple não será tolerado. Lucas então instrui seu guarda para enviar Pimple de volta, com o homem obedecendo a ordem. Lina, aliviada ao encontrar Pimple a salvo, pergunta a ele sobre seu bem-estar. Pimple, parecendo emocionado, a tranquiliza. Lina pergunta se ele estava dormindo, pedindo para ele explicar a situação. Pimple confessa que desmaiou com um susto, fazendo Lina notar que o sequestro pareceu não intencional e sem danos. Mesmo assim, Lina fala da gravidade do sequestro. Lucas então diz estar pronto para as negociações reais, e Lina avisa que não será fácil, e que ela é mais cara que ele pensa. Mas sem se intimidar, Lucas fala com confiança que tem mais dinheiro que ela imagina. Lina o provoca e desafia essa afirmação, sugerindo que ela está planejando tomar mais do que Lucas possui, fazendo ele insistir que tem mais dinheiro do que Lina esperava. Os dois então se envolvem em uma troca tensa, sem ceder nem mesmo uma palavra. Lina nota o sorriso de Lucas, e sente que ele não está brincando. Ela pergunta se ele está pensando nela como uma plebeia ou uma criada, e então decide projetar sua força. A protagonista responde ousadamente, desafiando Lucas e tirando seu disfarce. Isso deixa Lucas visivelmente chocado, levando Lina a perguntar se tinha algo de errado. Ela continua, afirmando sua identidade como princesa de Camélia, enfatizando como até a família imperial deve tratá-la com respeito. Lucas parece continuar surpreso, enquanto Lina menciona como deveria ter saído com Pimple em vez de revelar sua identidade a um homem desconhecido. Apesar das dúvidas, ela se lembra de como o Olho Branco se comunicou com ela, afirmando como o homem estava sendo sincero. Depois de dizer isso, o espírito desapareceu. Confiando no espírito do Olho Branco, que acredita que ele a guiará para uma solução, pensando na figura misteriosa, e como o Olhos Brancos lhe prometeu que ele encontrará uma solução para ela, Lina nota como permanece incerta sobre a identidade da pessoa, querendo saber se ele sabe como escapar da família Duque. Tentando evitar futuros ataques, Lina pergunta a ele se ele mudou de ideia sobre ela. Ela pensa em como foi uma boa ideia usar as roupas de sua madrasta, mas reconhece o desconforto do elegante vestido e nas consequências dela descobrindo o ato. Lucas continua tentando descobrir se ela é a princesa de Camélia, enquanto um de seus homens sugere que pode ser uma mentira, já que a princesa Camélia está na casa de seu marido em um país vizinho. Mas Lucas pensa na segunda filha, e se dirigindo a Lina, a desafia a provar sua identidade real, considerando os vários rumores em torno da segunda filha da família. Em resposta, Lina questiona como ela deveria provar isso e joga algo no príncipe, enquanto o guarda defende com sua espada. Uma pessoa ao lado de Lucas questiona sua ação,
com Lina declarando que se ele ainda não reconhece aquilo ao olhá-lo, pode recusar sua oferta. Lucas, segurando o emblema da família Camélia, enfatiza sua autenticidade como símbolo exclusivo de sua família. Pensamentos céticos cruzam sua mente, se perguntando se alguém o roubou. Mas afirmando sua credibilidade, Lina pede Lucas a confiar nela, destacando a importância da confiança nas negociações. Surpreendentemente, Lucas decide acreditar nela, reconhecendo uma importância de Lina além de suas expectativas iniciais. Lucas, se dirigindo a ela como La Camélia, pergunta quais eram suas exigências. Lina, priorizando o dinheiro, insiste ansiosamente na quantia substancial mencionada antes, o que Lucas concorda em preparar. Então, Lina explica mais de suas demandas, começando com a necessidade de um espaço grande e seguro para viver, mencionando o risco de indivíduos indesejáveis aparecerem com a expansão de seu negócio. Ela sugere que esse é um pedido razoável, então parte para a última demanda, sendo a mais importante. Ela envolve a necessidade de proteção para ela até que alcance a maioridade, já que ainda é de menor, e deixa claro que seu protetor deve ser extraordinário. Lucas contempla seus motivos ocultos, reconhecendo sua pessoa intrigante. Ao mesmo tempo, ele acha engraçado a garota ser de menor sendo uma escritora tão interessante. Mas Lina mantém sua postura, declarando que tem seus próprios motivos. Lina então afirma sua indiferença em relação à identidade de Lucas, deixando claro que ele não precisava revelá-la para ela, mas diz que essas 3 condições são inegociáveis para a negociação: dinheiro, uma casa e proteção. Se Lucas cumprir esses requisitos adequadamente, ela escreverá uma história como ele deseja, o desafiando a encontrá-la se quiser continuar. Ela conclui com uma declaração ousada, se referindo a ele como um sequestrador malvado, e expressa sua disposição de esperar por sua resposta. Depois, Pimple pergunta se será possível a garota ter suas exigências atendidas. Lina sabe que mesmo com uma grande riqueza e grandes propriedades, poucas famílias no mundo podem rivalizar com o poder de Camelia, então as probabilidades são baixas. Quando Pimple pergunta por que ela insistiu nas 3 exigências, ela pensa na declaração dos olhos brancos sobre o garoto lhe mostrando o caminho, então seja através de dinheiro ou com uma casa, ela deve conseguir algo. Então, Lina instrui Pimple a se apressar, o que Pimple concorda. No dia seguinte, na família Camélia, a mãe de Lina, Amelda Camélia, confronta Lina furiosamente por sair sorrateiramente para uma caminhada noturna, e a acusa de roubar um vestido e joias. Apple, a criada de Lina, tenta acalmar a situação, mas a esposa do Duque reage fortemente, pedindo à garota para lhe trazer o chicote para a punição. Apple fica preocupada, mas Lina intervém, afirmando que aquela era sua criada, desafiando a autoridade de sua mãe. Lina diz que ela não irá ouvir a mulher, e recomendando apenas usar as mãos em vez de um chicote. Com isso, Amelda reage fortemente à desobediência de Lina. Mas Kallen entra e se dirige às duas, perguntando o que ela e sua mãe estão fazendo. Lina reconhece Kallen como filho de Amelda, filho mais velho da família Camélia. Amelda tenta minimizar a situação, alegando que é apenas uma conversa casual com Lina, mas Lina provoca sua madrasta, sugerindo como ela tem preferido uma comunicação não verbal ultimamente. Kallen parece feliz, e expressa sua intenção de parabenizar Lina por sua decisão de se casar. Sua mãe o elogia por suas boas maneiras, enquanto Lina e Apple parecem elaborar um plano. Amelda continua falando com seu filho, enquanto Lina e Apple dão continuidade com seu plano. Kallen então comenta como sua mãe e Lina parecem não estar se divertindo juntas, e percebe a atmosfera tensa. Sua mãe pergunta por que ele acha isso, quando Kallen revela como Lina acabou de pular pela janela. Surpresa, Amelda corre para a janela e chama por Lina, insistindo que a conversa delas não acabou. Lina responde com um gesto desafiador, e testemunhando isso, Amelda grita como Lina está louca. Kallen questiona a abordagem de sua mãe, mas ela tenta minimizar a situação, insistindo que ela estava apenas conversando normalmente com Lina. Descendo da janela, Lina comenta, eu disse para você não tentar demais. Ansiosa, Amelda não vê a hora de ter outra conversa com Lina. Então vemos alguém questionar a afirmação de Lucas, perguntando se ele realmente quis dizer isso. Então, Lucas confirma, declarando sua intenção de propor casamento a Lina. Mas o sujeito com ele continua em descrença, questionando o motivo de tal decisão. 10 minutos antes de Lucas falar aquelas besteiras, ele está em seu estúdio, de frente para um soldado. O príncipe questiona Kiri Licher sobre Camélia. Kiri, sendo um cavaleiro a serviço de Lucas e segundo filho de Marcos Licher, compartilha informações sobre uma segunda dama abaixo da princesa casada Nélia. Lucas, exibindo pouca surpresa, investiga mais sobre esses detalhes peculiares. Kiri responde, expressando um senso de estranheza, observa que Lina, a segunda filha do Duque, ainda não fez sua estreia na alta sociedade, e seu rosto permanece desconhecido para o público. Lucas fica intrigado pela revelação, e questiona Kiri sobre a estreia de Lina.
O jovem responde compartilhando rumores de que Lina é acreditada ser filha de uma concubina nascida em um país estrangeiro. Há também sussurros sugerindo que ela pode ser filha de uma criada, junto de algumas especulações sobre a impaciência da duquesa. Lucas reflete sobre essas informações, se lembrando da declaração anterior de Lina sobre precisar de proteção até se tornar adulta. Kiri então questiona suas intenções em relação a Lina, enfatizando que ela é uma camélia. Ele reconhece a autoridade de Lucas como o segundo do Império, então as duas primeiras condições serão fáceis, mas ainda expressa preocupação sobre a terceira. Em resposta a isso, Lucas declara pela primeira vez que pretende propor casamento a Lina. Kiri, completamente perplexo, questiona a sanidade de Lucas, levando Lucas a afirmar que está em seu juízo perfeito, sendo na verdade uma decisão bem razoável. Kiri, ainda expressando preocupação com a aparentemente racional decisão de Lucas de propor a Lina, fala que ele vai manter sua insanidade em segredo. Mas segurando a mão de Kiri, Lucas diz como já antecipou a reação dele, e pede para ele considerar de novo as pistas diante deles. Então, ele aponta o status de Lina como uma segunda filha, sua incapacidade de fazer sua estreia na sociedade e os rumores sobre ela ser filha de uma concubina. Lucas fala como pode haver mais na situação dela que se aparenta, desafiando ele a ver a situação de maneira mais ampla. Lucas revela a Kiri que Lina deve possuir o olho branco, a habilidade única herdada a uma pessoa por geração. Ele explica que, quando a habilidade do sucessor se manifesta, a habilidade do predecessor diminui, até desaparecer. Lucas então liga essa informação ao desaparecimento repentino do Duque Camélia, enfatizando o crescimento grande poder informativo do jornal de fofocas. Por isso, ao perceber a magnitude das habilidades de Lina e as possíveis consequências, Lucas expressa seu entusiasmo em confrontar Lina de novo, e se refere a ela como um peixe grande que superou suas expectativas iniciais. Do outro lado, Lina, irritada com as ações de Amelda, expressa sua frustração por usar o vestido, e menciona uma dor persistente por usar o espartilho. Nesse momento Lucas chega, pedindo 2 copos de Ryu. Mas apesar da recusa de Lina, Lucas aponta como já fez o pedido. Lina reconhece a situação, mas decide não beber as bebidas que ele pediu. Lucas, aparentemente indiferente, pergunta se ela tem certeza de que não quer. Lina diz não ter muita confiança para beber a bebida, questionando as intenções de Lucas. Lucas afirma não ser desprezível assim, mas Lina continua duvidosa. Então, ele começa a beber de seu copo. Surpreendentemente, enquanto Lina olha para ele, ela comenta sobre sua aparência atraente. Lucas fica surpreso, e questiona seu elogio repentino. Mas Lina insiste que está falando sério, o achando muito bonito para alguém rotulado como sequestrador. Com isso, Lina confronta Lucas mostrando já saber de sua identidade assim que ouviu sua voz. Ela menciona sua inteligência, pedindo para não ser subestimada. Lucas reconhece sua perspicácia, mencionando que isso era exatamente o que ele esperava do portador dos olhos brancos. Lina fica nervosa, mas determinada, e volta a atenção para as 3 condições que mencionou antes. Em resposta, Lucas pergunta se ela tem um amante, sugerindo uma possível reviravolta. Lina parece surpresa, mas nega ter um amante. Lucas, não desanimado, surpreende a garota ao revelar sua intenção de propor casamento a ela. Ele sugere um casamento por contrato, argumentando que ter uma cerca seria a melhor proteção para uma mulher solteira no Império. Lina fica inicialmente chocada, mas começa a pensar a proposta, se encontrando dividida entre a natureza inesperada da situação e os benefícios que ela poderia trazer. Mas a garota recusa a proposta de Lucas de uma cerca, já que uma proposta de alguém de menor status não ia funcionar. Então, ela de repente o surpreende com uma alternativa não convencional, e sugere que durmam juntos. Lucas fica ainda mais surpreso, pedindo esclarecimentos, enquanto Lina brinca mencionando sua reação. Enquanto isso, Kiri parece ainda mais surpreso com a cena que o próprio príncipe. Lucas, que expressa sua descrença e fala que normalmente não é tão louco, luta para compreender a sugestão de Lina. Então, Lina propõe seu plano, onde se ela engravidar, poderia enganar 3 pessoas, atribuindo o óleo branco a seu filho como herança. Ela vê isso como uma oportunidade de eliminar alguém que não gosta com um único tiro, a considerando uma ideia inteligente e eficiente. O conceito de matar 3 pássaros com uma única pedra intriga Lucas, enquanto Kiri, ouvindo a conversa, fica completamente perplexo e se pergunta sobre a natureza bizarra da proposta de Lina. Lina questiona se não é muito cedo para descartar a possibilidade, mas contemplando a situação, Lucas suspeita que ela consumiu uma boa quantidade de álcool antes de sua chegada. Ela fala como é um arranjo comum, e até menciona cumprir sua parte e expor rumores falsos no jornal de fofocas. Ela expressa desdém por dinheiro, moradia e guarda, enfatizando que tudo será resolvido dentro de horas. Lucas acha que o estado mental de Lina foi afetado pelo estresse e pelo álcool. De repente, Kiri se coloca entre os dois, expressando seu desdém. Kiri expressa seu choque,
e acusa Lina de falta de vergonha, mas Lucas intervém, pedindo-a a se acalmar. Lina, em resposta, reconhece sua venda iminente e desafia a importância da vergonha, pedindo a Kiri para empatizar, apesar da falta de pleno entendimento. Kiri enfatiza sua obrigação em proteger a dignidade, levando Lucas a intervir de novo, pedindo a todos para pararem. Irritado com o tumulto, Lucas diz a todos para irem embora. Lina expressa certo alívio, e Lucas informa que está partindo, mas antecipa outro encontro em breve. Lina pensa sobre a ideia, mas lá fora, Kiri reage e critica Lina, considerando ela como apenas a detentora de informações baratas, e sugere ao príncipe a desistir. Enquanto ele fala, Lucas reflete sobre a tentação. Então Kiri pede por explicações, fazendo Lucas mencionar o comportamento de Lina, pedindo para ele pensar em como as garotas aristocráticas geralmente se comportam. Uma delas respeitosamente solicita a honra de estar com ele, mesmo à tarde, enquanto outra dama contempla assistir à lua com alguém. O príncipe parece se divertir com o contraste de Lina, expressando descrença por nunca ter encontrado uma mulher assim antes. Mas Kiri rejeita a ideia de viver um romance daqueles, e se opõe enfaticamente à perspectiva de uma mulher como essa ser colocada no assento da futura imperatriz. Então Lucas se dirige a Kiri preocupado com sua fala. Ele o lembra de que outros podem ouvi-los, e enfatiza o risco potencial se houvesse um espião de Norton entre a multidão. Kiri reconhece que foi longe demais, e se desculpa, mas mantém sua oposição àquela situação independentemente das motivações políticas. Lucas tenta tranquilizar o cavaleiro dizendo que não há necessidade de ser tão sensível, e esclarece como nada aconteceu entre eles, ele apenas a seguiu até o bar. Kiri então questiona Lucas sobre ele dar seu coração a Lina, mas o príncipe descarta a ideia, apesar de admitir estar impressionado pelos olhos dela. Então, Lucas sugere voltar, falando da importância de uma sono precoce para uma manhã melhor, o que Kiri suspira e concorda. Do outro lado, Amelda dá um tapa em Lina e a repreende por sair sozinha, ordenando que a porta seja trancada no futuro, além de adicionar segurança do lado de fora da janela. Amelda instrui o guarda de acordo, e depois ameaça Lina, dizendo para ela não sair, ameaçando quebrar suas pernas se ela o fizer. Dentro do quarto, Lina percebe como está trancada, mas se recusa a ficar presa por alguns dias. Expressando surpresa com algo, Lina olha para a janela, pensando em Gel. Abrindo a janela, ela cumprimenta Ziz Arlan, o convidando a entrar. Ziz nota algo estranho nas bochechas de Lina, e pergunta se é maquiagem, achando estranho a vermelhidão de um só lado do rosto. Lina explica que foi atingida, e isso era a marca de um tapa. Lina segura ele e questiona seu comentário sobre usar maquiagem em um só lado, o provocando a perder seu senso de humor de pássaro. Ziz pede desculpas, dizendo só estar frustrado com as pessoas incomodando Lina. A garota também parece confusa com isso, e pergunta o que ele quer dizer. Surpreso, Ziz pergunta se Lina não vai se casar, e brinca, perguntando quem é o homem azarado. Irritada, Lina pergunta por que ele continua a provocá-la. Ziz pede desculpas, ele chama Lina de linda e pede seu perdão. Lina o perdoa, mas pergunta sobre o propósito de sua visita, apontando como ele nunca visita sem motivo. Percebendo que se esqueceu, Ziz entrega a ela um presente, e Lina o pega, bastante curiosa sobre seu conteúdo. O pássaro apresenta a ela um medicamento que torna o corpo transparente pela duração de uma xícara de chá. Lina fica bastante animada, considerando isso incrível, e pergunta se ele está dando a ela de graça. Nesse momento, Ziz revela algo bem inconveniente, as roupas não desaparecerão. Então, uma Lina irritada questiona a finalidade daquilo, enquanto Ziz tenta explicar que por conta dos ingredientes caros, o efeito de transparência só funciona se o remédio for consumido, tornando a pessoa imediatamente invisível, apesar de deixar as roupas intactas. Imaginando a impraticabilidade do remédio de invisibilidade, ela pergunta sobre sua utilidade, já que teria que se despir para usá-lo, e no fim poderia acabar como um pervertido, correndo nua depois que o efeito passasse. Mas um apavorado Ziz Arlan implora para que ela não jogue fora, falando que a amizade deles terminará se ela fizer isso. Frustrada, a garota o acusa de fingir dar um presente, quando na verdade só está querendo se livrar dele, e exigindo que ele venha até ela. Mas Iserilin se afasta, aliviado pelo temperamento de Lina, quando então nota uma carruagem e pergunta quem está lá. Uma criada e um mordomo perguntam sobre a situação, com o mordomo instruindo todos a ficarem de guarda do lado de fora. De repente, Lucas e Kiri chegam, se sentando no sofá. O Duque se pergunta sobre a visita inesperada de Lucas Ley sem aviso prévio. O Duque e sua esposa cumprimentam o príncipe Lucas com humildade. Expressando seu respeito pela humildade da família Camélia, Lucas os convida a se sentarem, e pede desculpas pela visita repentina. A duquesa Amelda então se apresenta, dizendo considerar essa visita uma honra infinita. Então, Lucas pede por mais informações sobre o menino, que se apresenta como Calen, enquanto também cumprimenta o príncipe.
Com a pergunta sobre o motivo de sua visita, Lucas muda a conversa, apontando para os utensílios de jantar. O Duque os reconhece, e Lucas pergunta se esses são todos os utensílios de jantar que eles têm. Surpreso com a pergunta, o Duque confirma, ainda se perguntando sobre essa súbita investigação. Enquanto saboreia o chá, Lucas expressa uma dúvida, descrevendo uma pessoa com cabelos pretos e olhos castanhos, com um rosto inesquecível que aparentemente tem uma conexão com a visita dele. O Duque, perguntando respeitosamente, pede a Lucas que explique o significado de suas palavras. Lucas revela que está se referindo à segunda filha dele, Lina Camélia. O Duque parece surpreso com a menção, enquanto Lucas completa, dizendo como não está conseguindo ver um fio de cabelo de Lina. Ele pergunta se ela não está na mansão, e até sugere a possibilidade de ela estar trancada. Amelda, mãe de Lina, reage na defensiva, pedindo por esclarecimentos. Mas o príncipe ainda insiste para eles trazerem Lina imediatamente, e ordena uma ação urgente deles. Mas é aqui que termina o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Olhos Brancos.